Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo para, mais uma vez, explanarmos aqui a lição das escolas bíblicas dominicais. Eu me chamo Isaías Nascimento, estou aqui com o nosso professor Diego, Junto nós vamos, com a sua cooperação também, nós vamos aí falar um pouco sobre essa gloriosa lição. Meus irmãos, nosso título geral vale sempre nós darmos atenção à justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Aqui está a lição. Nossa lição hoje é a de número 8. Lição de número 8. Que tem o seu título bem interessante, meus irmãos, e também bastante atual. Aliás, toda a lição é uma lição bastante atual e aplicável para os nossos dias. Diz assim a nossa lição de número 8, o título: O bom pastor e os pastores infiéis. Texto áureo diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está lá em João 10:11. Verdade prática diz assim: As Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Amém? Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, que é o livro, objeto aqui da nossa lição. Ezequiel 34, do 1 ao 12. Como os irmãos já perceberam, nós vamos falar hoje, o cerne da nossa lição se dá sobre a questão do pastoreio, a questão do bom pastor e como se dá, como se deu no Antigo Testamento e como se dá também hoje com a igreja. Meus irmãos, nossa introdução diz assim, vamos ler de forma bem rápida. É interessante, vale lembrar, meus irmãos, que você, querido professor, faça a leitura na íntegra, ok? Da leitura bíblica em classe, na íntegra mesmo, em sua classe, na sua aula. Diz assim a nossa introdução. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, quatro pontos sobre a figura do pastor, a saber, primeiro ponto, os pastores infiéis, Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como o pastor de Deus. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. Então, meus irmãos, em resumo, a nossa introdução diz que o nosso autor da lição ele traz aqui essa informação que Ezequiel 34 traz 4 características, meus irmãos, em relação ao pastorado. Aqui ele vai se resumir nessa lição, por uma questão de espaço, a 2 características, ok? Pastores infiéis e o bom pastor. Então vamos discorrer a partir de agora sobre esses 2 pontos, sobre os pastores infiéis e sobre o bom pastor, Diego. Amém. E o comentarista da lição começa no primeiro tópico explanando sobre essa analogia tão repetida na Bíblia, No primeiro tópico, sobre o rebanho. No primeiro ponto desse primeiro tópico, vamos ver ovelhas. Nós vamos notar que ovelhas são uma analogia para o povo de Deus aqui em Ezequiel. E no Novo Testamento, esse termo vai aparecer 74 vezes. Apenas numa dessas vezes, isso é literal. Lá em João, quando João descreve os vendilhões do templo, inclui entre as coisas que eram vendidas, ovelhas. E aí lá é literal, mas todas as outras 73 vezes que ovelhas são citadas no Novo Testamento, são sempre sob a ótica da analogia, uma alegoria. No Antigo Testamento não é diferente. Muitas vezes a ovelha é usada para representar o povo de Deus. E na lição de hoje nós vamos ver isso claramente quando Ezequiel é levado a profetizar sobre os maus pastores e os bons pastores.
Mas, queridos, nesse primeiro ponto é importante enfatizarmos essa realidade. As ovelhas são um símbolo do povo de Deus desde a antiguidade. E essa analogia é reforçada por Cristo Jesus quando ele se coloca como o bom pastor, onde ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. De modo nenhum seguirão um estranho. Mas, para fechar aqui esse primeiro ponto, é esse aspecto que o comentarista da lição começa nos lembrando de quantas vezes, como insistentemente a Bíblia compara o povo de Deus a ovelhas. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui na natureza das ovelhas, né? Aqui o nosso segundo subtópico, ok? Estamos falando sobre o rebanho, né? Diego já falou sobre a ovelha. Vamos falar sobre a natureza da ovelha, meus irmãos. Aqui o nosso autor diz que a ovelha é um animal muito frágil, é um animal que inspira muitos cuidados e que o pastor tem que estar presente de dia e de noite, né? Ele sendo um animal frágil, um animal muito indefeso, ele está sempre submisso aos predadores, né? Falando de maneira bem literal e de maneira também alegórica, trazendo para nossos dias, assim também Deus faz conosco. Nós somos a ovelha do rebanho do Senhor e o Senhor sempre está a nos cercar com sua forte mão para nos proteger dos ataques dos lobos que são os maus pastores dos nossos dias. Então, tal como o pastor cuida muito bem das ovelhas, ela sendo esse animal muito fragilizado, muito frágil, assim também, trazendo para um modo espiritual, Deus também, Diego, nos trata dessa maneira com todo cuidado para nos livrar do ataque desses maus pastores que estão aí para desvirtuar o rebanho do Senhor também em nossos dias. Exatamente. E no terceiro ponto desse primeiro tópico vai ser tratado aqui pelo comentarista da lição, o rebanho, né? O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. E rebanho é o termo usado para figuradamente aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja no Novo Testamento. E diversas vezes Israel era visto como ovelhas sem pastor. Então, esse aspecto coletivo, né? Não só a ovelha como individual, como animal individual, é usado para servir de analogia, né? De alegoria ou símbolo, mas o caráter coletivo em Moisés também é usado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Exatamente. E o caráter coletivo dessa analogia é o rebanho, representando a unidade do povo de Deus. Uma vez eu vi num documentário sobre pastores de ovelhas literalmente, né? E como elas são obedientes, como elas são ordeiras. É impressionante ver essas características de um animal tão simples, né? Uhum. Ele não é o mamífero mais inteligente, mas ele reconhece a voz do seu pastor, ele segue o seu pastor. Ele, diferente de outros animais, irmão Isaías, ele é conduzido pelo pastor, o que é diferente de ser tangido. A ovelha não é muitas vezes tangida, mas o pastor se desloca e elas o acompanham. Todas essas características, irmãos, são aproveitadas por Deus para, como símbolo, apontarem para a realidade do que deve ser o seu povo. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso quarto subtópico, já finalizando nosso primeiro tópico, que fala sobre os pastores. Diz assim, meus irmãos, a palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, ok? Se refere aos governantes. Então, Deus se referia aos líderes do povo como pastores, aqueles que cuidavam do povo para o Senhor. Nós temos ali, meus irmãos, um sistema político teocrático. O que seria isso? É realmente o governo de Deus sobre os homens. A teocracia é o governo divino sobre os homens, ok? Não era possível separar o civil do religioso na antiguidade. É importante também frisar, meus irmãos, uma interessante, diria eu, informação que o nosso autor traz, que essa passagem que Deus ele é
esse sistema teocrático ele era realmente realizado naquele tempo, essa questão é muitas das vezes uma crítica que pessoas que querem realmente desvirtuar o rebanho, que querem realmente trazer uma crítica muito forte ao sistema pastoral que temos hoje, nos faz. Eles dizem que não, o pastor é Deus, quem tem que conduzir as ovelhas é Deus, o povo é Deus, então nós não devemos ser submissos aos homens dessa terra. E não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Nós podemos enxergar com bastante clareza e certeza realmente a consagração de homens de Deus para conduzir as ovelhas, tanto no tempo da igreja, como também na antiguidade, aqui mais diretamente se falando sobre os líderes do povo. Mas Deus sempre deixou homens, fisicamente falando, por mais que o governo fosse teocrático, mas sempre existia a figura humana ali para receber de Deus as informações e repassar para o povo essas diretrizes. Então, o pastorado humano sempre existiu, tanto na antiguidade como também hoje. Sabemos que Deus é o nosso sumo sacerdote, Deus é o nosso sumo pastor, está acima de qualquer pastor. Então, sendo assim, todo pastor da terra tem que estar submisso ao nosso Deus e assim ele conduzir bem o povo. Exatamente, irmão Isaías, e assim no segundo tópico da nossa lição de hoje, o comentarista agora entra no assunto dos pastores infiéis. O primeiro ponto, pastor de ovelhas, citado por Ezequiel, e aqui é importante que a gente leia o que está descrito na nossa leitura bíblica em classe, lá em Ezequiel 34, versículo 4. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Eu quero, depois de ler esse versículo, ler o anterior, que é o versículo 3, onde está dito: vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Então, Deus chama a atenção desses pastores infiéis de forma muito incisiva, porque eles estavam se aproveitando do povo sem cuidar do povo. Exatamente. Né? E essa é a característica de um mau pastor. Ele se serve, querido, das ovelhas, ao invés de servi-las. E essa é uma característica do mau pastor, é ver nas ovelhas a oportunidade de arrancar a lã, comer a carne, se aproveitar da sua simplicidade e da sua sujeição. Ou seja, a sua posição não é de serviço para o rebanho, mas o contrário. Ele não cuida das doentes, não sara as feridas das feridas, não ata as quebradas, pelo contrário. Ele as mata e come, arranca delas a lã, o leite, sem, queridos, prestar nada em troca. Paulo fala sobre o ministério, ele lembra da lei que diz que não se ata a boca do boi que debulha. Existe essa relação, irmão Isaías, onde o pastor pode ser mantido pelas ovelhas, mas a característica do mau pastor, irmão Isaías, é tornar o rebanho somente fonte de benefícios próprios. Uhum. Não cuidar, não se importar. E é nisso que Ezequiel, nessa profecia, usado por Deus, faz com que os maus pastores sejam acusados dos seus crimes diante de Deus. Amém, meus irmãos. E dando aqui continuidade a essa mesma temática, chegamos aqui no nosso subtópico 2, que diz assim: o que os governantes, ou seja, os pastores lá do povo, ok? A palavra aqui, no contexto lá é sinônimo, governantes e pastores, faziam, cuidavam de si mesmo, né? Ponto. Ai dos pastores, ok? Versículo 2 e 3. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, como o Diego falou, e significa que realmente se beneficiavam de tudo do rebanho, ok? E não cuidavam das ovelhas do povo como deveriam,
cuidar, ok? Veja que aqui é uma analogia que Deus faz sobre essas duas situações. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém. Como a gente viu, não poderia ter essa divisão, como era uma questão só, a questão civil e religiosa não se dividia, ok? Então, mesmo um líder religioso também tinha uma liderança civil sobre todo o povo. Vamos lá. De Jerusalém, quem empregava todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função para a qual foram constituídos, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles, numa linguagem metafórica. Comeis a gordura, como Diego já mencionou aqui. Eles comiam as gorduras, se vestiam das lãs e degolavam as cevadas, né? O termo cevado aqui, as mais fortes, as mais aprazíveis. Então, meus irmãos, esta era a realidade dos governantes daquele tempo, dos líderes religiosos que se aproveitavam muito do rebanho, quando era para acontecer o contrário. Eles eram para se desgastar realmente pelo povo, pelo rebanho. A figura aqui do pastor, Diego, em relação ao governo dos homens sobre o povo de Deus, é muito interessante. Porque se você fazer uma busca, se você fizer uma análise, a imagem do pastor, ela é muito desfigurada. O pastor de Israel, aquele que pastoreia, assim, as ovelhas, meus irmãos, no deserto, no sol aí de 50 graus todos os dias, ele realmente é uma figura, fisicamente falando, muito desgastada. Mas ele está ali, ele se dá esse desgaste para o bem do rebanho. Para o bem do rebanho. Muitas das vezes, digo, a ovelha, ela se retrai e ela não consegue, por exemplo, beber água por si só. Uma ovelha no deserto, ela se retrai e ela não consegue tomar água por si só. E esse pastor, ele tem que, muitas das vezes, caminhar por longas caminhadas, trazer essa água e dar de beber realmente ali na boca da ovelha. Ou seja, isso nos diz sobre o cuidado que o pastor tem que ter, a atenção que o pastor tem que ter de maneira individual para com as suas ovelhas. O pastor, ele se desgasta realmente. Era isso que Deus queria que realmente os pastores, os governantes da sua época se fizessem, se desgastassem, se realmente deixassem se desgastar pela liderança do seu povo e não propriamente ou tão somente só se beneficiasse de tudo o que acontecia naquele tempo. São essas figuras que Jesus chama eles de sepulcros caiados, hipócritas também. Esses líderes religiosos já aqui trazendo para o tempo do nosso Mestre Jesus Cristo. Perfeitamente. E no terceiro ponto desse tópico, nós vamos ver os governantes, o que os governantes não faziam. Uhum. Nós vimos com o nosso irmão Isaías o que eles faziam. Sim. E agora vamos ver o que eles deixavam de fazer. Como nós falamos, a principal característica de um mau pastor é ver nas ovelhas somente oportunidade de ganho. Jesus cita a principal característica de um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E essa era a principal característica que fazia de Cristo o bom pastor, segundo ele mesmo, a sua capacidade de sofrer, de se entregar, se abnegar pelo rebanho e ao ponto de morrer por ele. Queridos, alguém que tem essa mentalidade não olha para as ovelhas como fonte de benefício próprio, mas olha para as ovelhas como alvo do seu amor e do seu sacrifício. O que não faziam os governantes, ou nesse contexto aqui os pastores ou maus pastores, está na leitura que nós fizemos, né? O versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor, e aqui no lugar de tirania, né, da minha versão, e dureza.
Não, João Ferreira de Almeida. Então, o que não faziam? Eles não cuidavam do rebanho. Olhavam sempre para o rebanho com esse olhar egoísta e distorcido, corrompido, queridos, de olhar para elas como uma oportunidade de ganho e não como alvo do seu amor e do seu sacrifício. O comentarista da lição ainda conclui esse ponto aqui dizendo: essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso quarto subtópico, ok? Que fala sobre as ovelhas dispersas. Diz assim, Ezequiel, ok? O mesmo capítulo, versículos 5 e 6. Ezequiel dirige esse oráculo divinos, ok? A mensagem de Deus, a profecia, a mensagem divina, à casa de Judá. Mas a mensagem diz respeito a todo Israel. Até mesmo os dispersos pelos assírios. A gente sabe que aconteceu a questão da invasão assíria, que realmente causou essa dispersão no povo de Deus, ok? A mesma diáspora saída aconteceu em Judá com a destruição de Jerusalém, tá? Mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso. Tá? A Bíblia não traz a informação concreta quando se deu esse discurso, esse oráculo da parte do profeta Israel. Se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no 10º mês, aos 5 do mês. Ezequiel 33, 21. Está lá a referência. Segundo os dados fornecidos nesta passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 a.C., ok? Então, só essa informação, meus irmãos, em relação a esse pronunciamento das ovelhas perdidas de Israel, que Deus realmente queria e traria o ajuntamento novamente dessas ovelhas algum dia, né? A gente vai ver aí no prosseguimento aqui da nossa análise desse ponto, quando se deu, ou como está se dando essa questão desse cumprimento dessa profecia lá de Ezequiel. Correto. E no terceiro ponto, agora, se nós vimos no segundo tópico da lição, os maus pastores, agora o comentarista da lição, no último tópico dessa lição, vai falar sobre o bom pastor. O primeiro ponto, a reação divina contra os maus pastores. É bom que ele faça esse contraponto aqui, como o primeiro ponto desse tópico, porque aqui nós vemos que existe juízo, irmão Isaías, para o mau pastor. Sim. E existe a promessa para o rebanho. Em última instância, queridos, o rebanho das ovelhas é cuidado por Deus. É nele que os liderados ou as ovelhas devem esperar em última instância. São feitas promessas em função das diásporas, né, causadas pela invasão dos inimigos de Israel. E é interessante que Jesus usa profeticamente um dito judaico, né? Ferirei o pastor e assim dispersarei as ovelhas. Olha só que coisa interessante, porque é isso que acontece quando Israel cai sob o jugo dos seus inimigos. As ovelhas são dispersas. Mas a promessa, quando Deus fala do povo dele como ovelha, ele também se coloca profeticamente aqui em Ezequiel e em Jeremias como quem vai reunir o seu povo, o seu rebanho, como um bom pastor. E eu quero citar como ele faz uma promessa. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Ezequiel 34, versículo 10. E o bom pastor, se nós estamos falando sobre eles, é Cristo Jesus. Um bom pastor humano, irmão Isaías, é nada menos do que um reflexo de Cristo Jesus, o bom pastor. E a promessa está feita de trazer esse pastoreio perfeito
para Israel e para todas as ovelhas do seu rebanho. É ver como essa promessa segue dizendo que ele arrebanharia de todos os lugares do mundo. Eu creio, irmãos, que essa é uma promessa que nos alcança a nós. Com certeza, né? Quando Jesus morre na cruz, ele atrai para si povos de toda língua, tribo e nação, e nos alcançou pela sua graça também. Meus irmãos, chegamos aqui no nosso segundo subtópico, não é isso? Jesus, o bom pastor. Ele mesmo se declarou sendo realmente o bom pastor. E ele disse, como Deus já colocou aqui, o bom pastor tem essa principal característica de se dar, se doar realmente pelo rebanho. Ele não procura primeiramente o seu benefício próprio, mas ele procura beneficiar aquele que ele está arrebanhando, cuidando ali. Ok? Essa é a principal característica do pastor. E Jesus Cristo fez isso, né? Entregando a sua própria vida pelas ovelhas, né? De maneira realmente ali, literal. O Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5, versículo 4. Pois que, assim como Yahvé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, né? O que a profecia nos diz, ok? Deus vai trazer novamente os israelitas, os judeus dispersos de Israel, de volta realmente para a terra dos seus antepassados. Em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Todas aquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador, que reconhecem o amor de Cristo Jesus, ok? Elas fazem, a partir desse momento, parte desse grande rebanho do Senhor Jesus, em que o nosso pastor por excelência, o nosso mestre Senhor Jesus, ele cuida de nós até nos levar para aquele grande encontro, realmente, as bodas do Cordeiro do céu. Enquanto nós estivermos aqui como igreja, estaremos sob o cuidado desse excelente pastor que é Jesus Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento convergem para o Messias. Disso a gente não tem dúvida nenhuma. Até mesmo as figuras do Antigo Testamento em relação à questão da liderança do povo como ovelha, tudo apontava para o povo de Cristo hoje e Cristo como o principal e o verdadeiro pastor das ovelhas. Amém. E glória a Deus por isso, que o nosso pastor perfeito, que é Cristo, é quem é o cabeça da sua igreja. Exatamente. Mas, queridos, deixada aqui a estrutura eclesiástica, né? Jesus disse que a sua igreja precisaria caminhar sobre essa terra, não é? Para exercer o seu ministério, para cumprir a sua função espiritual no plano da redenção. Então, nesse contexto, nós temos pastores aqui, homens que o Senhor levanta para cuidar do rebanho. O interessante é que nessa lição, olhar para essa analogia que apontava para a hipocrisia dos pastores israelitas, nós temos a convicção de que essa crítica ou essa acusação, esse crime, também deve trazer ensino para os pastores hoje, né, de como tem que usar Cristo como a sua referência no exercício do seu ministério. Pedro também fala sobre isso. O bom pastor não é o que domina com poder ditatorial, né, como quem dominasse o rebanho, mas é quem serve o rebanho, conduzindo ele pelos caminhos que ele julgar melhores, sob a direção, obviamente, do Espírito Santo. Mas, queridos, para a gente concluir esse subtópico, o pastor cristão precisa olhar para Cristo como modelo e exercer o seu ministério, entendendo que a sua posição é de serviço para o rebanho, e não para se aproveitar dele. Jesus chama atenção, ainda por último, aqui citado pelo comentarista,
dizendo ao povo: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Aqui Jesus chama atenção para a hipocrisia desses pastores. É interessante que é uma hipocrisia também colocada em pauta por Paulo, né? Pedro, de como a liderança judaica colocava sobre os ombros do povo um peso que nem com o dedo mindinho eles queriam mover. Exatamente. Então, tudo isso nos ensina um modelo bíblico de pastoreado, um pastoreado de serviço, um pastoreado de amor, de sofrimento, de entrega, de sacrifício, de abnegação. Ora, Paulo sabia que o seu ministério traria consigo muitas dores. É interessante que no começo é dito a ele: e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por amor de mim. Então, um serviço de sofrimento, né? E, queridos, por isso que a gente tem que estar atento, porque pelas árvores, pelos frutos, você conhece as árvores. Irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Chegamos agora aqui à conclusão. Vou ler a conclusão aqui de maneira rápida, que diz assim: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, né? Fazemos essa analogia. Toda a lição fez essa analogia entre o ser humano e as ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas, ok? Há entre elas aquelas que dão marradas, né? Batem, agridem outras ovelhas, tá certo? Umas às outras para marcar ali o território. O que não é diferente entre nós, seres humanos. Há uma competição entre as ovelhas. Está lá Ezequiel 34, 20 e 22. Isso desagrada a Deus, que é o nosso pastor. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Salmo 133, versículo 1, meus irmãos. Nós temos que saber, como já falamos aqui, a figura do pastor, meus irmãos, pastor lá, propriamente dito, das ovelhas, realmente no deserto, ok, do Oriente Médio, é uma figura totalmente desgastada, sacrificial realmente. Você olha para um pastor assim, você tem pena lá, o sol muito castiga demais o pastor das ovelhas. E ele está lá na mão o cajado, mas também está na mão com a vara, ok? Ele conduz as ovelhas para o redil dessa maneira, com o cajado, mas também com a vara que serve para a correção dessas ovelhas, meus irmãos. E quando as ovelhas entram no redil, ele senta e se transforma ali a porta das ovelhas. Por isso Jesus falou que ele era a porta, realmente, fazendo essa também analogia, porque realmente o pastor, ele senta e fica na porta para que ninguém ali, nenhum inimigo entre e possa agredir as suas ovelhas. Mas temos que saber disso, meus irmãos. O pastor, ele conduz as ovelhas com o cajado, dando direção, e com a vara, dando realmente ali esse juízo mais forte, essa correção mais forte em vários momentos. Nosso comportamento, como diz aqui o nosso autor, tem que ser não de competição dentro do redil, não, mas tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, finalizamos aqui a nossa lição. Deixe seu like, deixe seu comentário, sua crítica, aquilo que você quiser, de maneira respeitosa, escrever, faça-o, porque aqui não existe censura. É muito importante você deixar a sua contribuição. Que Deus abençoe você. Esse programa, Diego, não tem intenção nenhuma de substituir a escola bíblica dominical. É importantíssimo que você compareça no domingo à EBD na sua igreja local e que possa ali aprender mais e mais do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.